Pessoal, olá, tudo bem? Essa é a aula 2, né, referente à matéria de estradas e pavimentação, né, então tem a ver com rodovias. E o tema são as curvas horizontais de transição, tá? Então vamos dar continuidade à aula passada, que também foi outro tipo de curva. Então, pessoal, como eu já havia dito para vocês em algum momento, essas curvas horizontais de transição, elas são um pouco mais complexas que as outras curvas que a gente tinha visto nas aulas passadas, inclusive dentro de sala de aula. Bom, explicando para vocês aqui, essas curvas horizontais de transição, elas são curvas compostas de um projeto geométrico de rodovia. Ou seja, elas fazem parte de um projeto geométrico, mas não, digamos assim, não originalmente. Por quê? Porque elas foram criadas para corrigir o erro das curvas de pequenos raios. Ou seja, por algum motivo, ou por atraso em execução, diferença de tempo entre execução e projeto, ou outro motivo que seja, né? Então, na hora de executar isso, essas curvas ficaram com raios pequenos e começou a ocasionar problema nessa rodovia. Então, com base nisso, a gente tem que fazer as curvas horizontais de transição, que são vários tipos, né? Os principais aqui são os 4, eu vou passar para vocês, dar uma explicada sobre eles e falar os que são mais usuais ou não no Brasil. Alguns deles nem são tão usuais ou nem são utilizados no Brasil, só em outros países, né? Só é importante lembrar também, dizer para vocês que essas curvas às vezes elas vêm para corrigir uma estrada que é muito antiga, né? Então, se ela para evitar problemas, acidentes, esse tipo de situação, por alguma necessidade que se fez, é necessário fazer essas curvas, certo? Então, essas curvas elas possuem raios variados, então diferente das outros tipos de curvas que a gente viu, essas curvas elas podem variar o raio e elas podem ir mudando entre o que fica fixo ou não, entre qual elemento vai ficar fixo ou não dentro dessa estrutura, dentro desse projeto, dessa geometria da rodovia. Então, pessoal, o primeiro modelo que a gente tem aqui é o de Cournot. Então, nós temos aqui como se fosse simétrica, né? Então, são curvas que esses raios vão diminuindo, né? E do outro lado, a mesma coisa. A curva de Bernoulli, ela lembra uma eclipse também espelhada, né? Temos a elástica, que também lembra uma forma elíptica, né? Mas ela acaba ou como se fosse um ovo, digamos assim, para ficar mais simplificado, e fica só na parte de cima dessa rodovia ou desse eixo que vocês estão vendo. Já a curva horizontal de transição cúbica, ela lembra mais assim uma forma suavizada de curva, né? Então ela teria tanto na parte do eixo superior quanto na parte do eixo inferior. Pessoal, esse primeiro modelo que eu passei para vocês, ele é mais usual no Brasil e nos Estados Unidos. O segundo modelo que eu expliquei para vocês é de difícil locação, por isso ela é mais utilizada na Inglaterra e na Itália, né? Ela não é muito usual no Brasil. A elástica ela é de difícil locação e possui pouca aplicação. Então, por isso também no Brasil não se utiliza muito. A cúbica é um outro modelo que é usado no Brasil, mas não tanto quanto o primeiro modelo. Ela pode ser empregada aqui, mas não é muito utilizada, apesar de empregada em alguns tipos de rodovias. Pessoal, o que eu falei para vocês que se conserva ou que muda seria isso aqui, as formas de implantação. Então, no primeiro caso, nós temos que o que é conservado é o raio, e os outros elementos começam a variar, começam a mudar, né? Então, como é uma curva que eu falei para vocês é uma estrutura que tem que se adaptar a uma curva pequena, então em algum momento ela vai ter que mudar, ela não consegue ser homogênea como a outro tipo de curva que eu já passei para vocês, que ela tinha um padrão, ela já era projetada para aquilo. Aqui não, aqui é mais um processo de correção do que de implantação, tá? O segundo caso é conservando o centro, então se conserva o centro, o raio ele pode variar. Ó, aqui nós temos um tipo de raio e aqui nós temos um outro tipo de raio. Nós vamos mudar aqui, ó. Tem um raio aqui e um raio aqui. É importante notar também, se vocês ainda não notaram, que os elementos agora são vários, não são poucos quanto os que a gente estava vendo antes, nas outros tipos de curva, né? Então aqui tem mais elementos, essas letrinhas aqui, TS, PC, SC,
São vários elementos, né? Algumas coisas só que vai ter em comum, né? Nós temos aqui o PI, lá em cima, ó, interseção, o AC, o ângulo central, e temos o raio, né? Esse aqui é o centro, mas os outros começam a ficar um pouquinho diferente do que vocês já viram. Só o terceiro caso é quando conserva o raio e o centro, e os outros elementos começam a variar. Aqui um outro exemplo também, são vários elementos, um pouco mais complexo de se calcular também, mas é calculável, fiquem tranquilos. Aqui estão as fórmulas, então vou só falar para vocês quais são as fórmulas mais importantes, né? Só o comprimento mínimo, não vou entrar em detalhes sobre valores, cálculo, não nesse momento. A próxima aula vai ser voltada só para isso, só para cálculo. Não vou estar passando um exercício nessa aula, porque ele é um pouco grande, um pouco complexo, então eu vou deixar uma aula só para ele, certo? No caso, na semana que vem. Só outra fórmula é o comprimento normal dessa curva. O ângulo central a gente também tem, só que como vocês podem ver, ele já não é dado simplesmente, e sim ele passa a ser calculado, né? Diferente do tipo de curva que a gente estava vendo. Só que também temos o ponto oscilador. Vamos passar aqui, ó, olha o tanto de elementos que a gente tem que calcular. Então é um pouquinho complexo, mas vocês pegam um jeito. Tá? Outras fórmulas aqui, elementos de cálculo. Bom, o que interessa pra gente nesse momento é a aula de teoria das curvas, desse tipo de curva. Então, pessoal, sequência de procedimento de projeto. O primeiro passo é traçar as duas tangentes, também muito parecido com outra curva que a gente estava calculando. Então, a gente traça a tangente, escolhe um raio adequado, né, o que mais cabe ali na situação, e verifica a compatibilidade entre a deflexão e o raio. A gente determina também os demais elementos da curva. Então, esse LC, esse TS, tudo isso aqui que a gente vai ver em cálculo, a gente tem que determinar para a parte de procedimento de projeto. A gente precisa também marcar os pontos extremos da espiral para ver o que vai se adequar, né? Então, para a gente escolher os elementos adequados, a gente precisa marcar os pontos extremos. Traçar a bissetriz, que eu também já expliquei para vocês o que é, e marcar os pontos osciladores. Isso aqui a gente vai ver na parte de cálculo. Só nós temos também que traçar o centro e temos que traçar a curva circular, a que mais se adequar. Além disso, nós vamos marcar os pontos do ramal da espiral, vamos buscar marcar uma curva mais suave, porque a gente já está vindo para corrigir um problema, então não é viável, né, e nem inteligente que a gente chegue para fazer uma curva que não seja suave, né, a gente já está com o procedimento de correção. E nós temos também que fazer o acabamento desse desenho para que isso seja executado da melhor maneira possível, visto que a gente já está indo corrigir um problema que por algum motivo surgiu. E por fim a gente verifica os cálculos e a demarcação da curva no desenho, para garantir a segurança e a viabilidade técnica, econômica e tudo mais, para que esse projeto passe a ser executado e saia do papel. Só questão de estaqueamento, segue a mesma orientação que o estaqueamento feito nas curvas circulares, somente os pontos de referência são diferentes. Então, quando a gente tinha lá o PI, o PC, o PT, aqui já muda os pontos. Esses pontos seguem a ordem de TS, SC, CS e ST. Nós vamos ver de forma mais detalhada na próxima aula com exercício, tá bom? Contra a geometria e velocidade, as normas do DNR, que é o atual DNIT, somente dispensam o uso das curvas de transição nas concordâncias horizontais, com curvas circulares de raios superiores aos valores indicados na tabela abaixo. Então, pessoal, isso quer dizer nada mais nada menos que existe uma relação aqui entre a velocidade e o raio, né? Então, olha ali a velocidade que a gente teria que ter com o raio que a gente tem que ter. Isso aqui a gente chegou a ver na aula passada, a gente chegou a ver na relação de parecido, né, com as curvas circulares, e a gente vai ver aqui também nesse tipo de curva, tá? Bom, pessoal, a próxima parte já seria exercício, mas não fiquem ansiosos, na próxima aula a gente vai ver isso aqui, tá? Para essa semana, vou deixar aqui no finalzinho do vídeo, tá? Prestem atenção, depois eu mando no grupo também, mas prestem atenção. Para essa semana, eu gostaria que vocês fizessem um resumo do que eu falei, do que eu expliquei, né? Porque se vocês notarem, voltarem no vídeo e quando verem o PDF, vão ver que tem mais fórmula, mais
imagem do que propriamente explicação. A explicação esteve aqui nesse vídeo. Então, eu gostaria que vocês resumissem aí em 15 linhas, né? Então, o exercício para essa semana é esse. Resumir em 15 linhas o que eu falei e o que vocês entenderam, tá bom? E juntem isso com os outros exercícios que já foram passados, que serão passados, para vocês me entregarem assim que voltar às aulas. Na primeira semana que voltar às aulas, vocês me entregam tudo junto, certo? Pessoal, isso pode ser editado ou manuscrito, até 15 linhas de resumo. Façam do jeito que vocês acharem melhor. Só vou pedir para quem escrever, né, para que escrevam com bastante carinho, para que não tenhamos problemas de interpretação, de entendimento ali do que está escrito, tá? Então, se vocês, na dúvida, escrevam. O restante, eu acho que quando for cálculo, é melhor vocês escreverem mesmo a mão, né, para entregar para mim. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato, podem me mandar mensagem, se for preciso a gente faz outro vídeo. Não tem problema e a gente se vê durante essa semana na próxima live, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até logo!